Este é o quarto vídeo da série Criando um SaaS em .NET, um monolito modular com qualidade e escala desde o início. No vídeo anterior, nós criamos o módulo frota, modelamos o veículo, criamos o status, definimos o objeto de valores, geramos migrações, criamos queries, commands, APIs, criamos até as páginas. E fizemos tudo isso partindo do domínio. Neste vídeo, a gente vai expandir um pouquinho mais o módulo de frota, nós vamos criar os motoristas, os status de motoristas e até a entidade de manutenção. A ideia aqui não é ensinar comando, mas sim mostrar consistência arquitetural. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Tolino, eu sou engenheiro de software e você está no canal Tolitech. Dando então continuidade, nós vamos abrir o nosso terminal aberto, Ctrl apóstrofe, vamos dar um clear. Agora vamos criar uma entidade chamada status do motorista, ok? Então vamos com o comando lino, entity new, módulo de frota. O nome da entidade vai ser o status do motorista. Nós vamos criar um enum, mas esse enum vai ser novamente uma entidade para ter um vínculo, né, de ficar no banco de dados. Então nome de exibição, status do motorista, o ID. O ID agora aqui vai ser um enum, nome de exibição ID. Vamos criar um novo numerador. Vai ser o status do motorista com o sufixo enum, para diferenciar da entidade, né? Vai fazer parte do método de criação, sim. Confirma a inclusão do ID, sim. É mais uma propriedade. Agora name, vai ser uma string, tamanho 20. É obrigatório, sim. Nome de exibição, name, faz parte dos métodos, sim. Agora nós vamos confirmar os dados do enum, que ele vai estar criando. Então, status do motorista, de exibição, tipo clássico, inteiro. Agora os valores do nosso enum, né? Vamos colocar aqui 0, disponível, display name, nível, mais um enum. 1 vai ser em viagem, mais um. Status do motorista, vamos colocar 2. Em licença, o que mais? Vou colocar mais um aqui. Suspenso, acho que já tá bom, né? Mais algum não? Vamos fazer a criação. Prontinho, finalizou aqui. Agora vamos criar uma nova entidade. Nome motorista, display name driver, ID vai ser do tipo inteiro, autoincremento, ID, nome, vamos colocar nome completo, string, complemento de 150, obrigatório, full name, nome de exibição, participa dos métodos de criação. Vamos colocar uma nova propriedade, um license number, que poderia ser, por exemplo, o CNH, né? String, complemento 20, obrigatório, nome de exibição, license number, faz parte dos métodos de criação, atualização, sim. Nova propriedade, um license category. Eu vou modelar como um enum simples, sem criar uma entidade nesse momento, né? Estou fazendo isso de propósito para mostrar que o Lino não obriga um único caminho. É possível trabalhar assim, muita gente até prefere. Apesar de eu pessoalmente não recomendar esse modelo em sistemas que crescem, né? É mais importante entender, no caso, aí as implicações. Então a gente vai colocar como um enum, diretamente, display name, license category. Vamos criar esse numerador, colocar aqui um license category. E lá no banco de dados, né, vai ficar como um inteiro, um número mágico solto lá, né, sem uma tabela de relacionamento. Nova propriedade, vamos colocar aqui um status ID. O status do motorista a gente já criou a entidade, né? Então vamos relacionar como um entity ID, obrigatório. Nome de exibição status. Vamos buscar a entidade aqui, vai ser um driver status. Faz parte dos métodos de criação e atualização. Se eu quero usar um driver status como propriedade de navegação, sim. Mais alguma propriedade? No caso, não. Aí ele vai pedir as informações do nosso enum, né? Nosso license category. Qual que é o plural dele? Vamos confirmar. Nome de exibição, license category, exibição plural. Se ele vai ficar dentro do motorista, né? Do driver, sim. Um tipo clássico. Vai ser um inteiro, do tipo inteiro, um armazenamento no banco do tipo inteiro, né? Agora nós vamos começar aqui. Um valor 1, tipo A, valor 2, tipo B. Um valor 3 vai ter um nome C. Um valor 4, nome D. E para finalizar, um valor 5, nome E. Mais algum? Não. Confirma, sim. Vai estar criando para a gente toda a estrutura agora. Prontinho, já finalizou. Agora vamos criar uma regrinha lá no banco de dados para definir que o license number ele é único. Vamos acessar nosso infrastructure, persistence, configurations, driver configurations e vamos definir que o nosso campo license number é um índice do tipo único. A gente faz isso aqui nas configurações do Entity Framework Core, colocar aqui um detalhe básico, fechar aqui o configuration. Agora vamos fazer um .NET Build, ver se está tudo rodando direitinho. Prontinho, fez o build. Agora nós vamos criar a nossa migração. Lino Database, Migrations, New. Vamos criar uma nova migração para o nosso módulo de frota. Vamos colocar aqui na descrição como tabelas de motoristas. Ok, sim. Está fazendo a migração, criando o script, SQL. Já deve estar finalizando. Prontinho, finalizou aqui. Agora vamos visualizar o script criado. Scripts, nós temos o nosso segundo script aqui, né? Driver. Então nós temos aqui o status do motorista. Nós temos a tabela de motorista. Nós temos aqui a questão de população, né? No CID da nossa tabela da nossa entidade, né? Nossa tabela de status, o índice, e notem que nós temos aqui também o índice único, né? Do license number. Então o banco de dados vai proteger a gente aqui também, para que não haja repetição de um número de licença, CNH, enfim. Vamos fechar. Agora nós vamos criar as páginas, tanto de status do motorista quanto de motorista. Então vamos criar uma nova página, Lino Page New, módulo de frota, drivers. Já foi criado de veículos, né? Vamos criar driver status, então status do motorista, sim. Criou, vamos novamente ali no page new, frota, driver, vamos colocar full name, license number, são os dados que vão aparecer no grid, né? Esses quais dados que eu quero que apareçam. Vou selecionar os 4, neste exemplo, sim, já criou pra gente aqui.
tudo bem rapidinho. Então vamos lá. Agora vamos acessar aqui os artefatos que foram criados. Vamos acessar aqui no Core Application. Nós temos aqui os use cases para motoristas, né? Temos Create. As queries nós temos aqui essas divisões. Lista de motoristas. Deu tudo certinho. Vamos rodar aqui nossa aplicação. Está subindo nosso projeto Aspire. Novamente aquela notificação de licença do Mediator, né? Enquanto a gente não colocar a licença lá no App Settings, ele vai estar exibindo sempre para a gente essa informação. Vamos acessar agora nosso serviço. É listado aqui todos os endpoints que foram criados, né? Todas as APIs, tanto para o módulo Fleet, de frota, quanto para o Identity ou qualquer outro que apareça. Então temos aqui status do motorista, a questão do motorista, a categoria, né? No caso de licença. Tem aqui Create, Update dos veículos, os status dos veículos, endpoints específicos, tanto paginado quanto para o Select, né? Fechar aqui, acessar o nosso front-end. Temos o menu, frotas, pilotos, status, motoristas, né? Status. Então, status dos veículos, os veículos que nós temos, vamos dar um novo, salvar. Todas as informações aqui nós temos na tela, mais ou menos o padrãozinho que é gerado. Status dos motoristas e os motoristas, nossa telinha de motoristas aqui. Vai ser mais ou menos o padrão, já traz aqui tudo populado, né? Tanto a questão das enumerações e tal. Agora vamos trocar de idioma para português. É novo. Notem que as enumerações aqui também já aparecem no idioma correto. Botões, os itens de menu. Agora veículos, novo, salvar. Os itens obrigatórios tudo sendo validados. As datas também já aparecem tudo certinho, né? Tudo já configurado para o idioma correto. Já populado aqui a lista de enums. Vamos voltar aqui para inglês. Vamos fechar tudo. E vamos criar a nossa entidade de manutenção agora. Clear. Então vamos para mais uma entidade. Lino Entity New. Vamos criar aqui no módulo frota a entidade manutenção. Agora o domínio começa a ganhar um pouquinho mais de contexto, né? Colocar manutenção, de exibição, ID. Vamos colocar como um GUID, por exemplo, com autoincremento sim, para diferenciar um pouquinho. Vamos colocar a segunda propriedade. Vamos definir aqui, no caso, o nosso veículo. Veículo, identificador do veículo. Vamos colocar como Entity ID. É obrigatório. Nome de exibição veículo. Vamos buscar qual entidade que é veículo, faz parte dos métodos de criação e atualização. Vamos colocar mais uma propriedade, description, comprimento 500, por exemplo, é obrigatório, description. Mais uma propriedade, vamos colocar um custo, é um decimal, custo. Agora eu vou colocar mais uma propriedade. Tipo de manutenção, vamos colocar também como um enum, só que vamos fazer um pouquinho diferente agora, tá? Vamos colocar ele como um enum, só que ele vai estar armazenando no nosso banco de dados como string, para mostrar que existem vários meios aí, várias formas de estar cadastrando essas opções. Então vamos colocar enum, tipo de exibição, vamos criar esse novo enumerador, o nome dele vai ser um tipo de manutenção, criado, mais alguma propriedade? Não. Então os dados que estão faltando é para preencher esse tipo de manutenção, né? Que é o nosso enum. Vamos colocar que ele faz parte do manutenção apenas e vamos armazenar como string e não mais como inteiro. Ele é do tipo clássico, vamos armazenar como string. Então o nome do enum vai ser armazenado, né? Não mais o inteiro 1, 2, 3, e sim os nomes que nós definirmos na listagem desse enum. O string, e vamos definir o que nós temos neste enum. O primeiro enum vai ser 0, o tipo preventivo, nome preventivo, e o segundo vai ser corretivo. Nome corretivo, nome de exibição corretivo, mais algum não. Confirma as informações, sim. E ele vai estar criando tudo para a gente rapidinho aqui. Prontinho, já criou. Agora nós vamos efetuar um build para ver se está tudo em ordem, tudo certinho, rodando. .NET Build. Prontinho, já compilou. Agora vamos criar a nossa migração do banco de dados, né? Lino, Database Migration, New, módulo de frota. Então vamos criar aqui mais uma descrição, como tabelas de manutenção, por exemplo. Confirma assim, criando nossa migração, criando o script, um pouquinho. Prontinho, finalizou. Vamos lá olhar o que ele criou para a gente. Então vamos acessar nosso módulo de frota, Infrastructure, Persistence, Migration está aqui, nossa Migration, e Scripts, nosso terceiro script de migração, e nossa tabela aqui de manutenção foi criada, com o Unique Identifier, o veículo, a descrição, tipo de manutenção, como o string, né? E aqui a nossa foreign key para o veículo, o índice para o veículo, e tudo certinho. Aqui tudo para ficar visualmente mais fácil nas próximas. Vamos lá, o que mais? Agora vamos dar um clear e vamos criar a página de manutenção. Módulo de frota, manutenção. Vamos colocar o veículo, o custo e o tipo de manutenção lá no grid para exibição para a gente. Vamos confirmar. Assim, já criou tudo para a gente. Então vamos agora visualizar tudo que foi criado. Vamos lá no Application, casos de uso, manutenção. Nós temos aqui as queries, né, de manutenção que foram criadas, os commands para manutenção que foram criados, para criação, atualização e tudo mais. As queries, tudo bonitinho. Temos para as APIs também. Manutenção tem todos os endpoints criados, tudo aqui. Então agora vamos rodar o nosso projeto. Subindo aqui nosso projeto Aspire. Novamente aquela mensagenzinha da licença do Mediator. Agora vamos acessar o nosso serviço. Mais alguns endpoints foram adicionados aqui, né? Nós podemos ver aqui o tipo de manutenção. Tem uma listagem. E agora a manutenção tem mais alguns endpoints aqui. Mais algumas APIs. Para criação, listagem, exclusão, atualização. Tudo bonitinho com os tipos de respostas. Bacana. Aqui nós estamos com a edição no Scalar, né? Agora vamos acessar nosso front-end. Vamos abrir aqui o menu, frota, manutenção. Note que os itens que foram colocados no grid já aparecem aqui.
listagem de veículos, descrição, custo e o tipo de manutenção já aparece para a gente, ok? Cancelar. Vamos fazer um pequeno teste aqui agora, vamos aqui nos motoristas, fazer um novo cadastro, só para testar a mesma funcionalidade, né? Vou preencher aqui um cadastro qualquer, nome do motorista, CNH, colocar aqui uma informação qualquer, qual que é a categoria da licença, D, status, disponível. Salvar, cadastrou nosso motorista, vamos no veículo, vamos também cadastrar um veículo, vamos colocar uma placa qualquer, 3, ABC. Vamos preencher aqui a marca, só para teste, depois a gente pode colocar alguns dados reais, né? Modelo 1, ano de fabricação 2021, volume máximo, peso máximo, status, vamos colocar como ativo, podemos mudar aqui, ó, xizinho, disponível, data da última manutenção, colocar aqui, por exemplo, 10/9, aliás, 9/10, né, tá em inglês. Agora podemos criar a manutenção aqui, vai exibir para a gente aqui o veículo, né, os dados do veículo, podemos colocar a descrição qualquer, o custo e o tipo de manutenção. Salvar, e o dado foi inserido com sucesso na nossa base de dados. Agora vamos fazer o seguinte, vamos acessar aqui o nosso Management Studio, dar um refresh nas nossas tabelas, e a nossa estrutura está aqui, ó, de manutenção, ela já foi criada com FK para o veículo, né? Vamos fazer uma pequena consulta aqui. Então, Fleet, manutenções, está aqui os dados cadastrados. E notem que o tipo de manutenção ele foi cadastrado no banco como corretivo, né? Ou seja, foi armazenada a string conforme nós definimos lá no Lino. Vamos fechar tudo aqui. Esse vídeo mostra pra gente coisas muito importantes. A velocidade com que a gente consegue criar nossas queries, nossos commands, nossas APIs, nossas páginas, tudo com consistência, tudo com arquitetura, tudo com controle e nada foi feito às pressas. Tudo de forma determinística. Cada comando respeitando todas as decisões tomadas anteriormente. A velocidade sem estrutura vai te cobrar juros depois. Aqui com o Lino a gente só constrói com previsibilidade. Se você quer começar projetos desse jeito, com estrutura desde o início, o Lino está disponível no site lino.dev. No próximo vídeo nós vamos criar um novo módulo chamado Shipment e você vai ver na prática como os módulos realmente se isolam, sem compartilhar banco, sem compartilhar código. Te vejo no vídeo 5. Até lá!